Olá, eu me chamo Diego Pacatuba e essa é minha digníssima esposa, Ana Costa. Hoje a gente vai falar de um assunto que gera dúvidas e às vezes até medo. O relacionamento com o banco na hora de empreender. Isso é importantíssimo, né, amor? Demais. É até determinante para muita coisa, né? Para o crescimento da empresa. E aí, para contar um pouco como que funciona tudo isso, nós temos uma dupla aqui da Sicredi, que é o Matheus Maltês, de 31 anos, formado em Direito pela Universidade Católica na área financeira desde 2020. Bancário, casado e amante do cooperativismo, que também é um assunto ali que deixa todo mundo meio assim, né? O que é isso? É seguro, não é? Isso é bom? Presta? A gente vai ter muito assunto aqui para discorrer hoje. E temos também o Danilo Fianco, de 35 anos, bancário, consultor e mentor financeiro, investidor de mercado de risco, marido da Poliane e pai do Cauã. E aí eu digo que essas duas últimas posições aqui são as mais importantes, com certeza. Meninos, sejam muito bem-vindos, tá? Obrigado. Muito obrigado. A gente queria basicamente desmitificar um pouquinho o banco, né? Não sei se vocês também têm essa visão, mas muita gente às vezes acredita que o banco está ali só para comer o seu dinheiro, né? Então, assim, a primeira pergunta que a gente ia fazer é: o banco de fato está ali para ajudar ou está ali para os seus interesses próprios? A gente vem com uma proposta um pouco diferente, né, Diego, na verdade, de outros bancos, como bancos comerciais, que a gente conhece aí, como Itaú, Bradesco. A gente tem uma proposta diferente, como cooperativa. E o próprio nome já diz, né, a gente está aqui para cooperar, para auxiliar. É diferente porque eu não preciso apresentar resultado para o investidor. Eu não preciso mostrar para o investidor que eu lucro em cima das pessoas. Na verdade, eu estou ali para lucrar junto com as pessoas, para eu ter minha parte, né, mostrar para a sociedade, mostrar para a comunidade ali, principalmente onde a gente está inserido, que a gente consegue ser parceiro. Porque eu, no final do meu ano, não tenho que prestar conta para ninguém, eu tenho que prestar conta para o meu associado, para você que abriu conta comigo, né? E além disso, você tem uma participação em cima disso também, né? Então a gente pensa muito nessa parte de realmente valorizar, de ter um serviço bem prestado, de fazer sentido, porque a gente quer que você permaneça ali. Diferente de um banco que não quer, ele quer tirar o seu lucro, e se você quiser sair, ok, porque vai ter outra pessoa que vai entrar no seu lugar e vai se substituir assim, né? Então acho que a gente não é a nossa visão fazer isso, é muito pelo contrário, é realmente auxiliar, porque com o crescimento do nosso associado a gente também cresce. Eu particularmente gosto muito desse modelo de cooperação da Sicredi. Eu sou cliente, né? É diferente se você quer ir lá chegar para fazer um investimento, vocês não vão indicar o que vocês têm como meta para vocês baterem, né? Você indica o que é melhor para o cliente, porque se o cliente tiver tendo vantagem, tiver tendo lucro, automaticamente vocês também têm, né? Sim, o nosso associado ele é o nosso principal foco, né, no nosso associado, onde o principal foco de uma instituição financeira privada, né, o principal foco é o acionista, porque ninguém quer investir em ações que o concorrente é melhor. Então existe aquela migração, né, das ações de um banco para o outro, porque um banco foi melhor performance do que o outro. Então é essa briga constante, e que quem gera esse resultado, esse lucro aí, é o cliente. Diferente do associado, que o associado é um sócio da cooperativa, né? E a partir do momento que você é sócio, você é o foco daquele empreendimento, daquela instituição. Então esse é o grande diferencial. E toda a segurança do Banco Central, toda a segurança de regulamentações, a cooperativa tem, e até mais, às vezes, do que um banco privado. Legal. Eu quero fazer uma pergunta, assim, eu tô no meio aqui de 3 pessoas que entendem dessas coisas, tá? Eu tô começando a tentar entender. Então eu tô aqui em nome de todo mundo que também tá no mesmo lugar que eu. Explica, assim, melhor pra gente. Quando vocês falam de associado, né, vocês estão falando de quem? Quem é esse associado? Então, assim, se eu chego hoje lá na Sicredi, eu abro uma conta e aí eu me torno associado de vocês, e por isso eu tenho alguns benefícios, e isso é diferente de um banco comum? Sim, exatamente. Porque quando você abre uma conta com a gente, automaticamente você tem uma ficha matrícula que te torna uma associada, né? A partir desse momento, você participa das decisões da
da cooperativa. Por exemplo, a gente tem, olha, vamos fazer isso, o nosso fundo vai para isso. A forma com que é gerido o negócio, você vai ter participação. Você tem voto, você tem poder, você tem lugar de fala, né? Então é diferente, como a gente está falando, de qualquer outra instituição, que você é só um cliente, entrou, acabou, você não tem como votar para melhorar ou não. Então você se torna um associado da cooperativa. Justamente, como o Danilo falou, você é um sócio. Você tem participação no lucro. Nós temos assembleias, né? Assembleias anuais. Essas assembleias, existem perguntas que vão ser votadas por todos os nossos associados. E ali nessa assembleia também é apresentado o resultado da cooperativa, onde mostra ali a sustentabilidade, né, da cooperativa, o quanto de resultado ela gerou, o quanto desse resultado está sendo redistribuído para os associados, porque vocês também recebem o resultado dessa cooperativa, que a gente não fala de lucro, né? A gente fala de resultado em si. Então, esse ano, por exemplo, a Sicredi, que é a Sicredi Serrana aqui, que a gente atua na região da Grande Vitória, onde eu e o Matheus somos colaboradores, nós distribuímos mais de 30% de volta, de retorno para os nossos associados em cotas capitais, cotas sociais. Tá? E essa cota nada mais é que existe algumas regulamentações ali que a gente precisa ser praticado, mas em 10 anos você pode utilizar ela. Existem linhas de crédito, você pode colocar esse valor menor do que 10 anos em garantia e vai diminuir a taxa de juros ali num crédito tomado. Então existem várias coisas que você pode fazer com esse resultado que retorna para você, né? Coisas que num banco privado ele apenas precisa sugar lucro das suas movimentações. Quanto mais ele te vender, mais ele te conseguir vender produtos com um custo mais elevado, mais resultado ele vai dar, mais acionista chega, e essa ciranda que roda no banco privado. A cooperativa é diferente. Quanto mais resultado a cooperativa dá, mais ela retorna para a comunidade, mais ela retorna para o seu associado, né? E fora que, é o que o Matheus disse, você participa das ações estratégicas e decisões estratégicas da cooperativa. Tá? Entendi. Hoje a Sicredi, quais são a área de atuação da Sicredi? Eu digo isso porque assim, a gente tem aproximadamente uns 400 agregados aí ao longo do país. E grande parte dela está no Nordeste. Então a gente tem um crescimento muito grande na Bahia, a gente está em Pernambuco, está em Alagoas, está em Sergipe. E aí esse nosso agregado que hoje está emitindo a nota, ele começou a ter um faturamento, ele quer ter um relacionamento com o banco. São duas perguntas. Aonde está a abrangência de vocês? E se abrangir, por exemplo, essa região do Nordeste, o que o nosso agregado precisa para abrir uma conta PJ na Sicredi? Então, a Sicredi, ela é a cooperativa mais antiga da América Latina. Ela tem mais de 120 anos de história, de existência, né? Muita parte dessa história foi apenas para a parte rural, onde o próprio governo federal proibia a livre adesão. Então a gente ficou muito tempo somente na parte rural, muito restrito à região dos estados do Rio Grande do Sul, ali, no sul do Brasil. Hoje nós estamos em todos os estados brasileiros. Bacana. Atuando, com franca expansão para municípios dentro desses estados. Tá? Então a gente consegue atender em todos os estados. Aqui no Espírito Santo nós atuamos, né, com 5 cooperativas, onde tem 2 para o sul do estado, 2 para o norte, e a nossa atuando na Grande Vitória. Nordeste é distribuído de outras formas, né, dependendo do estado. É distribuído de outras formas, tá? Mas a gente atua, e para você ter a adesão é conforme a região. Eu não posso falar de todas as cooperativas, mas a minha aqui na Grande Vitória é R$1 a adesão, e os documentos normais de um CNPJ e pessoa física, imposto de renda, comprovante de residência, documentos pessoais. Da empresa é Simples Nacional, se ela for do Simples, que provavelmente deva ser essa faixa, né, dos seus prestadores de serviço. Simples Nacional, contrato social, né? E basicamente isso, tá? Nada muito além da empresa. MEI também pode abrir, né? Também, MEI também. E também a gente vai precisar do certificado do MEI, né? Um cartão CNPJ e declaração do CIMEI e os documentos pessoais normais. Então CNH, sua comprovante de residência imposto e de renda. Né, imposto de renda. Justo. Perfeito.
principal foco hoje da cooperativa é no micro e pequeno empresário. Tá? Não que a gente não atenda e não tenha produtos para atender grandes empresas de alto faturamento. A gente tem um segmento que atua nisso, especificamente. Mas hoje o foco da cooperativa, até mesmo pela franca expansão dela, é no micro e pequena empresa. Vou pegar um gancho nessa sua fala, Danilo. Qual é a orientação que vocês costumam dar para aquele microempresário, a pessoa que está iniciando agora? Para quem está iniciando, entrou na sua agência e falou assim, estou iniciando agora, queria abrir uma conta. Quais são as orientações que vocês dão para eles? Primeiro, se ele já tem um planejamento financeiro, se ele já tem como que ele está desenhando, como ele já desenhou, né, a empresa e a produtividade dessa empresa dele. Se ele não tem esse desenho, a gente recomenda alguns parceiros, como o Sebrae, né? A gente sempre dá algumas dicas aí, sindicatos, instituições, entidades aí, CDL, enfim, a gente sempre indica para ter um pouco mais de, se é muito crua a empresa ali, né, o conhecimento do sócio, a gente indica instituições que vão agregar conhecimento para ele, tá? E na parte de movimentação, a gente indica os melhores produtos para a empresa dele, tá? Pro segmento dele, porque tem segmento que não vai atuar com maquininha, vai atuar com boleto, tem segmento que vai atuar somente com maquininha e não atua com boleto, né? E aí a gente vai fazendo pesquisas de mercado, mostrando qual é o nosso custo operacional ali daquele produto que ele se sente confortável em estar contratando e analisando sempre com o que ele pode ter na concorrência, tá? Eu acho que um principal diferencial nosso hoje é que a gente vai instruir, vai, né, assessorar, vai mostrar, né, todos os passos que ele pode fazer, o que seria melhor. A gente, como experiência de mercado, olha, talvez aqui não funcione, aqui pode funcionar melhor, isso aqui talvez te atenda, isso aqui não é melhor para o seu ramo. Então a gente vai fazer toda essa assessoria, vai mostrar, vai... Talvez esse seja o nosso diferencial e faça a gente ir na contramão de outras instituições, que enquanto eles fecham agências, a gente abre, porque a gente quer ter essa pessoa junto com a gente. A gente prefere ter esse associado dentro da agência, para a gente poder conversar, para a gente poder assessorar e que ele tenha um crescimento, porque com ele crescendo a cooperativa vem junto. Você leu meus pensamentos, que eu estava exatamente pensando nisso. Porque quando vocês falaram que vocês trabalham na maior parte, né, dos associados de vocês são MEI, são pequenas e médias empresas, a primeira coisa que me veio em mente foi o seguinte: bom, então normalmente a gente acredita que essas pessoas estejam um pouco cruas, né, para o mercado. Normalmente estão ali iniciando, começam pequeno e de fato falta um pouco de conhecimento. A gente sabe que a gente já teve alguns convidados e o início é sempre muito característico de que não sabia o que eu estava fazendo, eu só sabia que eu queria fazer. É mais ou menos dessa forma. Então eu acredito muito que chegam pessoas muito cruas, né? E para essas pessoas seria muito importante ter essa assessoria, essa consultoria vindo de um órgão financeiro, né? Com uma empresa que já tem mais de um século no mercado, então a gente consegue com certeza acreditar que vocês têm muita coisa a agregar para esses micro e pequenos empreendedores, né? Então que bom, né? Que bom que a gente sabe que na Sicredi você não só está lá atrás de uma questão financeira, né? Mas de um parceiro. Eu acho que isso é muito importante, eu acredito que isso é muito importante para o crescimento dessas pessoas que estão se arriscando no mercado. Sim, um grande exemplo na minha atuação PJ quando a gente ajuda ele a montar uma pequena DRE dele. Né? Legal. Porque micro, pequenas empresas não sabem qual que é o lucro líquido dele. Então a gente monta uma pequena, bem sucinta DRE para entender junto com ele quanto que realmente sobra do negócio dele. Porque uma experiência que eu tive recentemente com um contador e tributarista muito famoso aqui na região, aqui no estado, ele falou assim: olha, imposto não quebra empresa, empregado não quebra empresa, né? Que é o custo com a folha, que ele quis dizer, não quebra empresa. O que quebra a empresa é o sócio. Aí o empresário já se contrai, né? Ele, calma, vou explicar. Já treme, né? Já treme. Aí ele fala, eu vou explicar. O sócio não sabe quanto que é o lucro líquido dele
E aí ele não sabe que a retirada do que ele faz é do lucro líquido. Então, eu estou faturando 3 milhões por mês, então eu vou fazer uma retirada de 100 mil da minha empresa. Só que o custo dele é 97% e a retirada dele e o lucro líquido dele é de 3%. 3% de 3 milhões é 90 mil reais. Então ele já está tirando 10 mil reais a mais, sugando da empresa e do caixa da empresa, que isso vai virando uma bola de neve lá no final. E aí ele percebe e ele começa a entender, poxa, minha empresa é um buraco sem fim, é um buraco negro, eu só injeto o dinheiro. Só que ele tira o 100 e injeta mais 20 e depois devolve 20. Então no final ele não está injetando nada, né? Então a gente faz todo esse trabalho com o micro para tentar, junto com algumas perguntas estratégicas, definir qual é o lucro líquido dele, para direcionar ele, as retiradas dele, talvez uma estratégia diferente de compra, de estoque. E isso, a instituição financeira não tem essa vontade e não tem essa ambição junto ao cliente. Coisa que a cooperativa precisa fazer isso com o associado. Porque associados saudáveis, cooperativa saudável. Associados com problemas financeiros, cooperativa com problemas financeiros. E é meio louco, né? Porque o banco, na verdade, né, o banco privado, ele vive do problema financeiro dos outros. Então, assim, eu acredito que é até satisfatório a gente olhar e falar assim, entender que o cooperativismo funciona de uma forma na qual você faz parte daquilo. Então, se eu cresço, você cresce e a gente tem um bom resultado ali no final e tá todo mundo feliz. Sim, dá para ser sustentável sem cortar e machucar ninguém. Uma instituição financeira consegue. Existe algum tipo de consultoria na Sicredi para os empresários? A gente tem esses parceiros e a gente sempre mesmo se coloca à disposição, né? O conhecimento que a gente tem, cada um tem sua formação aqui. Se eu preciso fazer um DRE, eu sou do direito, mas eu tenho amigos de trabalho na mesa do lado que são contadores, tem formação em contábeis. Então a gente consegue fazer esse auxílio, além de indicar Sebrae, que tem toda a estrutura para fazer isso. Mas se a gente sentir a necessidade de falar, olha, a gente acha que a gente vai precisar passar disso aqui, só o que a gente fala aqui não vai ser suficiente, a gente tem parceiros para indicar, pode ter contadores que são nossos associados também. Olha, a gente tem um contador que a gente confia, que é nosso associado, pode também trabalhar com ele se você quiser, se você sentir a segurança. Então a gente vai até onde a gente obviamente consegue. Se a gente vê que também não tem como atender dali para frente, a gente vai indicar a melhor forma para prosseguir, né? Mas a nossa ideia é conseguir dar todo o suporte que ele precise. Perfeito. Acho que tá quase um pai ali, né? Tá abraçando o como diz, tá dando todo o suporte, né? É um prefeito. É um prefeito, né? Agora, a gente também tem muitos ouvintes aqui nossos, né? Muitos seguidores nossos inscritos aqui, que às vezes trabalham vendendo um cafezinho, né? Às vezes ele tem um comércio onde ele está vendendo uma roupa, onde ele está vendendo alguma coisa, e ele necessita de uma máquina de cartão, né? Hoje vocês também dão esses suportes, ajudam a pessoa a escolher a melhor máquina, a questão das taxas da maquininha. Esse suporte vocês também dão? Sim, a gente também dá o suporte. Nós temos a própria máquina, né, da Sicredi. Nós temos uma parceria também com a GetNet, onde a gente consegue fazer alguns estudos e entregar aí e ofertar, né, os produtos da Sicredi. Lembrando que a gente respeita tanto a sustentabilidade dos nossos associados, que a gente é livre a falar com o nosso associado em manter com a concorrência o produto, por exemplo, maquininha de cartão. Se ele está muito bem com a adquirência atual dele e a gente não consegue bater as taxas, a gente visa, e não é da boca para fora, a sustentabilidade do associado. Então a gente fala, olha, hoje no momento eu não consigo bater as taxas que você possui na concorrência. Mantém, mas traz o domicílio para a Sicredi.
deixa o seu fluxo de caixa cair na Sicredi, porque existe outros atendimentos que eu vou conseguir com o seu fluxo de caixa que ela não vai entregar, que ela só entrega a adquirência. Então, assim, a gente é livre e a gente não é demagogo em falar que é só da boca para fora. Não, a gente atua dessa forma. Se hoje a gente faz uma cotação de seguro e existe uma cotação no mercado mais barata, a gente oferece a nossa, deixando claro para ele que o custo é um pouco mais elevado, mas deixa livre para ele fechar na concorrência. No dia que a gente conseguir ser mais barato e mais ou entregar mais para ele, aí sim a gente consegue convencê-lo. A gente esgota todas as nossas possibilidades, né? Na verdade, como por exemplo o seguro, eu vou direto com a corretora, eu vou fazer tudo que eu posso para conseguir melhor. Não conseguir, não consegui, fica lá onde essa proposta aqui, se vai te atender, se realmente for questão financeira e você preferir aqui, ok, tá ótimo também pra gente, perfeito. Mas a gente preza pelo bom relacionamento e até o não também faz parte do relacionamento. Eu acho que essa sinceridade é primordial, né? Sim. Sendo sincero com o associado, dizendo, olha, o serviço que eu tenho aqui hoje, a taxa pode não ser não vai se igualar com uma da concorrência, porém a gente tem outros benefícios aqui, continua usando a outra, mas joga o dinheiro para cair aqui, né? Exato. Perfeito. Gente, eu queria hoje estar dando com muita satisfação aqui, dizendo que a gente já tem o nosso primeiro patrocinador, né? Primeira empresa que está acreditando aqui na Blink Talk, né? E é a Amarilis. Exatamente, uma empresa que está entrando no mercado da moda feminina. Então, bom, eu estou hoje de Amarilis, tá linda. Então, muito obrigada. Já é aí para vocês conhecerem, é uma loja de moda feminina que, diferente de tudo que a gente tem no mercado, ela tá no mercado para revelar o que você tem de melhor dentro de você, que é a sua essência feminina, é o seu ser, né, que cada um de nós temos dentro da gente e que só precisa ser usar ali uma pitadinha de detalhe. E as roupas da Amarilis trazem exatamente isso, um detalhe para revelar exatamente a essência que você já tem dentro de você. Eu espero muito que a gente continue com a parceria da Blink e vocês vão ver muitos looks da Amarilis por aqui. Aguardem, e a data de inauguração a gente revela o quê? Semana que vem? Acho que sim. Aqui em algum canto aqui da tela vocês vão ver um QR Code, tá? Esse QR Code vai dar por link do WhatsApp e aí vocês podem colocar lá Blink Talk, que vai te dar 10% de desconto na sua primeira compra, tá? Então use o cupom assim. Blink Talk. Atrevido, né? Bem pra frente, é isso aí. Então, os seguidores do Blink Talk, para o dia da inauguração já tem 10% de desconto. E aproveitem que vai ser só no dia da inauguração, hein? A gente vai falar agora um pouquinho sobre linhas de créditos e capital de giro, né? Para muita gente isso é um tabu, né? Eu não consigo uma linha de crédito, ou não consigo um capital. Então, assim, quais são as linhas de crédito que vocês indicam para quem está começando? Então, hoje as instituições existem algumas regras. Hoje nós somos, na Sicredi, né, o maior repassador de BNDES do Brasil, né? E só que o BNDES ele existe algumas regras. Precisa ter um ano de constituição, um comprometimento ali com as guias em dia, né, emissões de CNDs e tudo. Mas também temos linhas de crédito da própria cooperativa, né? Então vai muito de como é o momento daquele futuro associado ou associado, né? Como que ele está com seus tributos, né? E análise de capacidade de crédito, né? Porque hoje a grande falha dos empresários atuais e que estão começando, né, uma empresa é se endividar com cartão de crédito e cheque especial. E isso são linhas de curto prazo. Linhas de curto prazo acaba com a sua capacidade de pagamento, tá? Então, a partir desse momento que utiliza muito o cartão de crédito, a fatura é muito alta do cartão de crédito, ou usa também, juntamente, né, o cheque especial, atrapalha muito a capacidade de crédito dessa empresa. Mas, hoje, na Sicredi, o que a gente faz? A gente faz um estudo e talvez faça a compra dessa dívida, fazendo um capital de giro de mais longo prazo,
quitando essas dívidas de curto prazo, trazendo uma saúde financeira melhor para ele tendo o compromisso de pagar todo mês, aquela dívida dele vai se reduzindo até que o momento que hoje ele está lá no cheque especial, ele paga os juros, mas se mantém devendo o cheque especial novamente. Então é uma bola de neve que ele nunca reduz o endividamento dele. A gente faz todo esse estudo e vendo essa possibilidade, a gente compra essa dívida de curto prazo, alonga ela e com o passar do tempo, essa dívida dele vem diminuindo, trazendo uma maior saúde financeira para ele. Para os novos empreendedores, hoje, né, a gente tem algumas linhas de crédito, sim, mas é exigido algumas garantias. Por quê? Porque é uma Constituição muito nova, nós sabemos que o índice de encerramento de CNPJs com menos de 1 ano, com menos de 2 anos é altíssimo, então o nosso risco, né, é muito elevado para esses tipos de constituições recentes, né? Então a gente exige algumas linhas de crédito garantias, podendo ser imóvel, veículo, o próprio recebimento, como a cobrança, né, os boletos bancários dele, maquininha de cartão, os recebíveis da maquininha de cartão também podem virar garantia. Enfim, basicamente é isso. Hoje, o país tem que o empreendedor ele precisa começar de recurso próprio, isso é fato, né? Mas a gente está aqui para conseguir auxiliá-lo e atendê-lo da melhor maneira possível, tentando trazer sempre uma saúde financeira para ele. Eu acho que, assim, para deixar claro, acho que nem todo mundo que está aqui, que vai assistir a gente, entende nesse sentido, é que o Banco Central informa tudo o que você utiliza em outras instituições, para todas as instituições. Então, se eu tenho 30 mil de cartão de limite e eu utilizo 10, só que eu tenho essa conta no Sicredi, quem é do Itaú vai saber que eu tenho 10 mil e na hora de tentar me emprestar, ele vai saber que eu tenho a curto prazo, até 12 meses de cartão de crédito, eu tenho 10 mil comprometido. E aí, se eu tenho um salário que não condiz com esse pagamento, não vão liberar. E às vezes muita gente fica se perguntando: por que eu não consigo crédito? Por que eu não... Porque você tem um cartão de crédito alto, porque, né, não condiz com o que você declarou, não condiz com o que você está mostrando para a instituição, e aí, consequentemente, todas as instituições sabem disso. Então, né, isso completando o que o Danilo falou, que ele falou em relação ao comprometimento a curto prazo, é muito em conta disso. Então, acho que também o empresário, a pessoa que está empreendendo, tem que levar em consideração esse fato, porque o que ela está fazendo ali vai refletir para o mercado como um todo, não só para o Sicredi. Eu tô com uma pergunta aqui do Leandro Oliveira. Eu tô rindo porque é uma pergunta engraçada. O Leandro falou assim: eu sou MEI, trabalho com vocês na Blink e eu uso a conta da Nubank, né? Eu faço uma movimentação ali por volta de 10 a 15 mil por mês e eu tenho um cartão de crédito de R$500. Não consigo aumentar meu limite na Nubank. Vocês conseguem me ajudar? A gente consegue, vai ter toda uma análise. Hoje a gente falou, a gente vai pegar a documentação, ver comprometimento em mercado. Por quê? Por que não estão dando esse crédito para ele? Às vezes realmente é falta de atenção de uma instituição. A Nubank tem milhões e milhões e milhões de pessoas, mas que só abre a conta, usa o cartão e o dinheiro ela bota em outro lugar. Então, o nicho da Nubank talvez não seja o mesmo nicho que o nosso. Então, talvez a gente fazendo uma análise separada, uma análise mais profunda do que a Nubank faria, sim, a gente pode ajudar, pode conseguir fazer. Lembrando, né, sem problema nenhum. Lembrando que essa pergunta é capciosa porque é uma pergunta que leva a gente sempre indica ao empresário a formalidade do seu faturamento. Porque a partir da formalidade a gente consegue mensurar muito mais fácil e de uma forma muito mais proveitosa, né, a capacidade. A informalidade acaba sendo uma pegadinha para o empresário, porque você não consegue crescer no país sendo informal. Quem não quer crescer mantém na informalidade. Quem quer crescer precisa se formalizar. Por quê? Linhas de crédito, você vai ter alguns incentivos do governo, o BNDES mesmo é dentro da sua formalidade, né? O próprio MEI, um MEI mal orientado, quando ele vai fazer as demonstrações financeiras dele, que tem um teto
né, ao ano, às vezes ele não informa, ele só paga a taxa, e aí o final do ano, quando ele vai fazer o CIMEI, né, dele, que é o extrato CIMEI dele, tá zerado o faturamento dele ali, ou o faturamento dele ali é muito baixinho, sendo que ele poderia ir até o teto desse da regra, né, do MEI, dando mais capacidade de crédito para ele. Outra coisa também que possa estar influenciando na análise, restritivos, né? Então, assim, é muito importante o empresário não só acompanhar a empresa, também acompanhar a sua pessoa física junto ao Serasa. Hoje o aplicativo da Serasa é gratuito, então a gente recomenda ele estar baixando, se cadastrando, botando avisos e notificações, porque sempre quando é lançado um restritivo, o aplicativo da Serasa te avisa, você consegue resolver de uma forma mais rápida, porque tudo é histórico. Se você fica muito tempo com um restritivo de 20, 30 reais, te prejudica demais, mas você pode ter um restritivo de 20 mil reais que foi resolvido em 2 dias e prejudicar muito menos. Então tudo é acompanhamento, orientação, tá? Baseado em tudo que vocês falaram, o que eu imagino aqui é que tudo isso se dá por falta de conhecimento e por falta de orientação. Vocês estavam falando, eu estava pensando um monte de coisa que eu falei, gente, por isso que acontece isso, por isso que acontece aquilo. Assim, eu vou dar exemplo de pessoas assim, eu tô falando de gente popular, tá? A galerona mesmo. Sei lá, tem uma tia que tem um cartão com limite de 15 mil e todo mundo da família compra no cartão dessa tia. Só que o salário dela é de 2, 3 mil reais. E aí quando ela quer fazer alguma coisa para ela não consegue. E aí vocês falando sobre isso, né, eu falo, gente, e é falta de informação mesmo, sim, né, falta de informação. A gente não sabe que é assim que funciona, que essas são as análises que vocês fazem, né, às vezes tem pessoas que nem sabem, por mais que pareça bobo, né, o óbvio, mas a gente costuma dizer que o óbvio tem que ser dito em mais de uma vez, mas o que você falou, Matheus, sobre, olha, existe um banco central e todas as suas informações estão lá e todo mundo, né, todas as instituições têm acesso a essas informações. Sim. Então isso é muito importante, porque são pequenas decisões que a gente vai fazendo e que a gente não tem noção do quanto que isso impacta lá na frente. E aí quando você quer dar um salto na sua vida, quando você quer empreender, quando você quer melhorar, você não consegue, você se depara com alguns obstáculos e você não entende. Porque você pensa, bom, dinheiro eu tenho, né? Crédito eu também tenho, um cartão, né? E a gente acha que o cartão é um crédito que abre todas as portas e a gente vê que não é bem assim, que ele fecha algumas. E a gente não tem muita noção disso. Então é muito interessante e eu agradeço imensamente vocês estarem aqui disponíveis abrindo isso pra gente, né? É muito legal. E aí, só complementando o Leandro aqui, eu sempre digo que o Nubank, particularmente, eu já tive conta no Nubank, é uma praticidade enorme, é muito bom, mas assim, não tem como você comparar com uma agência que você pode estar indo lá pessoalmente e explicar, contar a sua dor, né? Então, não é que o banco digital ele é ruim, pelo contrário, eu acho que ele é muito bom, ele veio para somar, mas você também consegue ter um banco que você seja tradicional ou uma cooperativa e também utilize o banco virtual. Então, Leandro, sugiro que você procure um banco, pode ser a Sicredi ou algum outro de seu gosto, apesar de que a Sicredi está mostrando aqui as formas que você tem para poder estar aí buscando, é basicamente um passo a passo de um guia para estar te ajudando. Eu tenho certeza que você, indo lá no banco, você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas sobre a sua linha de crédito, tá? E sobre essas facilidades que o Diego citou pra gente, né, que o banco digital hoje nos dá, e eu confesso para vocês que eu sou não dá para fazer tudo, né? É mãe, é dona de casa, é esposa, e agora com loja, e aí sentar e abrir um aplicativo e resolver o negócio todo, isso é uma vida dos sonhos, não vou mentir. Então, assim, a Sicredi possui algum aplicativo, site? O que eu consigo resolver através desse aplicativo? O que eu não consigo, que tem que ser na instituição mesmo? Como que funciona? Na verdade, você vai conseguir resolver tudo hoje, assim como você resolve nos bancos digitais. A gente também tem o nosso aplicativo digital, que você vai fazer toda a sua movimentação, pode ser feita por ali. O nosso grande diferencial é que a gente tem o gerente da sua conta. Eu, Danilo, temos outros gerentes na agência, que ele pode vir até você
Então a gente consegue te atender um pouco melhor, ter uma coisa um pouco mais direcionada para você especificamente, um atendimento personalizado, né, que a gente preza muito por isso. Olha, o Diego é assim, eu preciso atender o Diego nisso aqui, que é diferente de outra pessoa que não tem as mesmas necessidades do Diego. Então eu conheço o Diego, eu atendo o Diego e eu sei que ele precisa, como ele faz, né? Então é diferente isso. Com o banco digital não, ele parte do pressuposto que é todo mundo igual, todo mundo tem aquilo ali, comprovou, tá aqui seu limite, não comprovou, não vai passar. Né? Então a gente acaba, desculpa, Matheus, a gente acaba tendo um a mais, né? Você tem aí a facilidade do aplicativo, que o banco digital também nos possibilita, mas de fato, principalmente quando você trata de uma conta PJ, não dá para ficar só no aplicativo. Não dá. Porque, como a gente falou anteriormente, que vem essa questão da consultoria, né, das orientações, isso você não consegue através do aplicativo. E aí tem até uma piadinha interna, né, que o pessoal fala, tem que ser, você tem que ter 5 amigos, né, ao seu redor. E vocês que são gerentes de instituição, vocês sabem que vocês estão no meio desses 5, né? A gente se chama de physical, né? A gente é físico e digital ao mesmo tempo. A gente não perde nada para concorrência digital. Nossos aplicativos, nós temos home broker, né, em ações. Então, assim, a gente é muito evoluído digitalmente. Nossa plataforma é uma das mais seguras de vazamentos de dados do país, né? E, ao mesmo tempo, nós temos o físico. Por que o físico? Porque o físico é aquela parte que a gente vai atuar na dor. Porque o banco digital não vai atuar na sua dor. Quando você mais precisa, ele vai te jogar para um FAQ, que você vai responder milhares de vezes, que o robozinho vai te falar assim, eu consegui te ajudar, e você fala que não, e no final ele te encerra o atendimento. Ele te abandona. E não te indica lá um especialista deles. Então, assim, a gente tem ali a agência digital e a agência física. A física é para te atender na dor, ou até mesmo para uma jornada que você queira caminhar junto com a Sicredi. Um objetivo. Quero comprar o meu apartamento, quero adquirir um caminhão para a minha empresa. Você não consegue explicar isso para uma inteligência artificial, para um atendimento remoto. Ela não consegue pegar as sutilezas do seu negócio e trazer para a sua necessidade. Então, a partir do momento que você está ali no físico, você consegue mostrar para o gerente, e aí é muito bom você ter um relacionamento próximo com o gerente, para você mostrar o quanto que esse bem vai gerar de ativo para a sua empresa. Porque a gente olha, toda a análise financeira que é feita, a gente olha para trás. 12 meses, 24 meses para trás. Mas a gente tem que olhar, e aí é onde entra o gerente parceiro, o quanto que esse negócio vai começar a prosperar com essa aquisição do bem. E não somente olhar para trás. O para trás vai ser importante para a gente analisar o caráter da empresa, o comando ali se está muito bem estruturado, né? O planejamento financeiro se está muito bem feito, ele sabe o que ele está no negócio, como é o negócio dele, é para trás. Mas como esse negócio vai se comportar com essa aquisição do bem, aí é uma sutileza que precisa ser feita presencialmente, não tem como. E nós fazemos visitas, nós fazemos acompanhamentos em loco, né? Para entender da estrutura, fazer perguntas, para agregar no negócio dele, porque muitas das vezes existe linhas de crédito que possam ajudar ele que ele nem saiba. Acredito. E no final das contas, a vida acontece no olho mesmo. Não tem muito o que fazer. A tecnologia nos ajuda, né? Adianta muito a vida, porque também se todo pontinho que eu tiver que ajustar ali rápido, eu ter que ir até a agência, que era o que acontecia, né, há pouco tempo atrás, isso também é um desgaste muito grande. Então, poder contar com um aplicativo, com um site que resolve a burocracia ali rápido, é maravilhoso, mas esse olho no olho, essa delicadeza de saber como que o teu associado tá, eu acredito sim que é essencial para fazer todo mundo prosperar. Sem dúvida. Ô, Matheus, você explicou um pouquinho sobre as ferramentas que a Sicredi tem. Perfeito. Como é que são essas ferramentas hoje, a pessoa que acaba usando pelo telefone ou abrindo no computador?
consegue tirar um relatório, consegue fazer integração com apps? Como é que fala um pouquinho da plataforma de vocês. Consegue, assim, é o que eu estava falando, né? Tudo o tipo de atendimento a gente consegue prestar também no aplicativo, então a gente consegue tirar relatórios, consigo mostrar tudo, consegue fazer a integração, né? Emissão de boleto, o que ele que precisar ele vai conseguir fazer pelos nossos canais digitais. Né? Então, eu quero acessar no meu computador, eu quero acessar no meu celular, eu não estou em casa, eu estou em outro estado, você vai conseguir acessar, você vai conseguir gerar seu boleto, você vai conseguir gerar seu relatório, gerar seus extratos, você vai conseguir fazer o que você precisa para a gestão do seu negócio, né? O empresário, por exemplo, que ele tem os departamentos muito bem definidos, tem como ele criar usuários para aquele operador fazer somente o que ele precisa que seja feito. A gente tem muitas dúvidas do empresário que ele quer liberar o financeiro para emitir um boleto, fazer um lançamento de pagamento, só que ao mesmo tempo ele não quer que ele veja os extratos. Sim. Ou até mesmo o saldo que a empresa tem. Então a gente consegue personalizar o usuário daquela pessoa com só ele que vai logar, né, com aquele usuário, e ele só vai ter acesso ao que o sócio, né, o empresário ali delimitou para ele ter acesso. Então isso é muito bom, é ágil, porque em qualquer lugar do país, com o celular na mão, o empresário consegue liberar os pagamentos, mas alguém lançou para ele. Então você tem a mobilidade, a agilidade, né, o digital, só que ao mesmo tempo você tem o seu físico lá, que é a sua estrutura que fez o lançamento para o empresário. Então, assim, o empresário não precisa fazer os pagamentos, os lançamentos desse pagamento, alguém lança para ele e ele somente valida. Isso é maravilhoso. Né? Sim. É algo que facilita muito para o empresário. Você ter um ADM que faça o serviço, né, operacional, e você simplesmente faça a conferência e validação do pagamento. Então um lança, outro valida, tá? E empresas que tenham homologação de cobrança, né, um sistema integrado junto ao banco, API, o API é uma evolução da homologação, é você ter o seu sistema dentro do sistema da Sicredi, então ele é muito mais ágil, você não precisa enviar arquivo, você já cria dentro do sistema da Sicredi. Nós temos API, homologação de cobrança, você pode emitir os boletos direto no aplicativo do celular, se você não tem, se você está começando, se ainda você é uma microempresa e que você faz tudo, você consegue no próprio celular, fazendo a venda, abrir seu celular e emitir os boletos. É muito bom, prático. Por isso que a gente se chama de Phygital. Entendi. E quando a empresa, né, quando o empreendedor opta por trabalhar com alguma dessas formas que vocês estão apresentando, eles têm uma assessoria, um treinamento para mexer, para fazer, tem esse acompanhamento? A gente tem, né, casos frequentes de que a gente fica na empresa. A gente vai, fica lá, ensina, mostra, faz tudo. Quando estiver rodando sozinho, né, a gente precisa de vocês 7 dias aqui. Não aprendi em 7 dias. Vamos até começar a rodar. É simples, não é difícil. Eu digo assim, estou dando exemplos de períodos, mas se precisar, precisa ensinar para 1, 2, 3, 4. A gente vai estar lá. A gente está para isso, justamente para conseguir atender a empresa. Lá tem essa separação de carteiras, né, dos gerentes, justamente para eu conseguir atender a minha carteira bem. Eu consegui atender todo mundo que está ali dentro bem. Eu consegui tirar uma semana para ficar dentro da Blink e falar: vou fazer isso aqui com você, até todo mundo aprender, até todo mundo terminar. Então, é uma assessoria nossa. A gente sabe qual é a necessidade, a gente vai estar ali para atender isso e a gente vai conseguir ensinar e fazer até tudo estiver rodando sozinho. Sim, nós temos atendimento através do WhatsApp, que ele é 24 horas. Então, o empresário que às vezes não tem horário comercial, aquele tempo para pedir um suporte, pode acionar o WhatsApp. O WhatsApp ele é 24 horas e você tem as perguntinhas ali que às vezes o robô consegue ajudar, mas assim que perceber que o empresário não está entendendo, não está conseguindo, imediatamente encaminhado para um especialista da dúvida dele.
tá? 24 horas. E caso ele queira falar com a agência dentro do horário comercial, tem um comandinho ali no robô que é falar com a minha agência e aí vai automaticamente ser encaminhado para quem vai conseguir atendê-lo. Os assistentes ou até mesmo o gerente da conta, tá? Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui, tá, Danilo? A Milena pergunta se a Sicredi trabalha com o Pronamp. Sim, todas as linhas de crédito subsidiadas pelo governo a gente atende, tá? Somos o maior repassador do BNDES. O Pronamp é uma linha, né, subsidiada pelo governo também, que ajuda no desenvolvimento de micro e pequenas empresas, com um teto de até 150 mil, né? Lembrando que não pode comprometer 30% do faturamento dela em parcela mensal, né? Claro. Então, assim, trabalhamos com todas as linhas subsidiadas pelo governo, temos nossas linhas próprias, que algumas vezes a gente consegue ser ainda mais barato do que essas linhas subsidiadas. Interessante, né? Agora uma pergunta que eu sempre ouvi desde pequeno, né? E aí eu queria desmitificar isso com vocês. De fato, vale a pena se aproximar do gerente ou isso é coisa do passado? Não, tem que se aproximar e tem que levar um presente no final de ano. Natal. Importante. Assim, eu acho que pro nosso modelo de negócio é muito interessante. Porque é o que a gente preza, né? É o que eu espero do Diego, é o que eu espero do meu associado, porque eu quero estar presente, eu quero saber os planos de vida dele, não para eu, olha, quero comprar um carro, não é para eu chegar e falar, não, vamos fechar um seguro. Não, cara, que legal, né? Seu planejamento é isso, vamos buscar agora, quando você quiser trocar, para você ficar cada vez mais confortável, para você ficar... Então é muito legal a gente poder sair da agência e sentar, né? Encontrar com o associado nosso, vamos conversar, vamos bater um papo, porque... Tá feliz pela aquisição dele, né? Além de dois profissionais ali, né, o associado na sua área e eu na minha, a gente também pode ser amigo, a gente também pode ter uma relação diferente. Então, para o nosso modelo de negócio do Sicredi faz muito sentido, é muito legal, a gente como gerente fica até melhor, né? A gente vai defender todos os associados, principalmente os que a gente conhece muito, porque é muito mais fácil eu falar da vida do meu associado, de eu conseguir defender as coisas, um crédito para ele, uma coisa assim para ele, se eu sei de tudo que ele faz, se eu conheço ele, né, o pessoal desse associado, se eu tenho esse contato direto e muito próximo. Então eu particularmente gosto, e a nossa instituição, como Sicredi, também gosta que a gente tenha essa proximidade, justamente por isso, porque é mais fácil, é mais legal, é mais confortável, o associado se sente melhor e a gente como instituição também fica mais tranquilo. Existe um jargão na Sicredi que a gente fala que faz negócios que entendemos com gente que conhecemos. Então, quanto mais conhecido você for, mais próximo a gente sabe do seu caráter, da sua capacidade de pagamento, dos seus objetivos, e é muito mais fácil a gente desenhar a oferta do produto que mais te atende nesse objetivo, nesse projeto que você possui, quando te conhece. Vou aproveitar essa deixa sua. A pessoa que está assistindo aqui esse episódio, ele se interessou, né? E aí, o que você daria aí, o que você instruiria a pessoa para começar a construir uma relação de confiança com o banco desde o início? Eu acho que o primeiro passo são os documentos sempre bem claros, né? Jogar aberto, porque a gente quer entender. Olha, eu ainda não tenho faturamento X, não adianta chegar pra gente falar, eu faturo 10, quando na verdade você fatura 2, porque a gente vai ver com a sua movimentação que não é aquilo. Então, olha, mas eu quero chegar em 10, ótimo, a gente vai te ajudar a chegar em 10, mas agora é 2 e a gente vai trabalhar em cima de 2. A gente vai fazer. Então, acho que esse primeiro momento, esse contato inicial de você jogar aberto, apresentar a documentação, a gente também jogar aberto, olha, eu consigo fazer isso, mais do que isso eu não consigo, né? Eu não vou te enganar, você também não quero que me engane, porque aqui a gente está construindo uma relação. Então, a gente pode começar assim, quanto mais você desenvolver, eu vou estar para te apoiar, né? Então, para mim, a gente, como instituição, pensa muito nisso. Vamos começar sendo o mais verdadeiros possíveis, porque a gente só tende a crescer junto, né? A gente só tende a ganhar mais se a gente jogar aberto, se eu souber o que você quer e você souber o que eu posso fazer para você.
A sinceridade, né, é importante na relação. Acho que para qualquer relação, a sinceridade, honestidade, né? E a partir do momento que aquela informação ela procede, a gente tem a confiança, né? Quando ela não procede, já cria uma certa dúvida nas próximas informações. Então, assim, eu acho que é a confiança. A partir do momento que ela confiar no gerente e passar a informação, o gerente vai confiar em traçar melhor planejamento. Então, assim, eu estou com dificuldade financeira. Cara, fala pro seu gerente, eu estou com dificuldade financeira. Se esse gerente não te ouve, muda de gerente, porque ele está querendo somente bater as metas dele lá, né? Ou ele não quer te ajudar de fato mesmo, né? E é isso que a gente prioriza lá na Sicredi, tentar olhar toda o ocorrido com o associado. Não é porque ele está inadimplente que ele é inadimplente. Às vezes é por alguma coisa, algum acontecimento. Então seja honesto. Nós tivemos vários exemplos aqui na Sicredi, já na minha atuação, quase 4 anos já de Sicredi Serrana aqui no Espírito Santo, que a gente pegou empresas inadimplentes e a gente emprestou, comprando a dívida dela. Mas tinha um sentido, tinha um propósito. Ela nunca faltou com caráter, mas ela fez talvez um movimento estratégico errado, foi induzido pela concorrência a tomar um crédito de curto prazo e não teve condições de pagar. Então o que a gente fez? Uma reengenharia financeira. Emprestou, alongando o prazo, trouxe saúde financeira, coube dentro do orçamento dela o pagamento da parcela, comprando a dívida do mercado que era impossível dela pagar. Então, seja honesto, é caráter, confiança. Confie no gerente. E eu acho que isso é muito importante. Eu já trabalhei num crediário há poucos anos atrás. Não vou falar muitos anos não, porque senão vai ficar feio. Pouquíssimos anos atrás. Foi num período onde era muito comum essas compras em crediário em loja. Você ia comprar uma geladeira e comprava no crediário. Então eu trabalhei um período ali dentro do crediário. E aí eu aprendi algumas coisas, né? E aprendi a brigar pelo meu cliente. Exatamente baseado no que você falou. Então, às vezes chegava lá muita gente idosa, né? E costumava muito comprar no crediário. E aí tinha uma senhorinha que sempre estava indo lá e pagava tudo direitinho, não sei o que. Um belo dia decidiu comprar e não conseguiu. Foi negado, porque ela já tinha comprado um negócio recentemente, mas estava tudo em dia. Liga pro gerente e fala, olha, libera pra ela, tá tudo certinho, já é a 3ª, 4ª compra dela, eu tenho certeza que vai dar certo, entendeu? Então você tem um histórico da pessoa, e eu acredito que isso é muito importante, né? Quando vocês falaram questões financeiras, todos nós estamos sujeitos a passar, seja no CPF ou no CNPJ, sim, seja lá por qual for o motivo, mas o caráter ele é um só. Né? Ele é um só. Então, se vocês, como gerente de uma instituição, vocês têm acesso a isso, vocês sabem quem é aquela pessoa, fica muito mais fácil trabalhar e acertar tudo que puder para fazer o negócio continuar existindo, né? Sem dúvida. Hoje, com a evolução tecnológica, não tem como a pessoa dilubriar uma instituição financeira. Tá? Ainda mais do tamanho da Sicredi. Não tem como ela chegar nesse tipo, conseguir dilubriar esse tipo de empresa, porque todas as informações são passadas pelo Banco Central, né? Todas as informações a gente consegue rastrear. Então, assim, se tem alguma coisa fora, a gente começa a duvidar do caráter, e a partir do momento que o caráter entra em xeque, a gente não avança. A gente volta um pouco até para a pergunta que o Diego fez de relacionamento com o gerente, né? Então a gente quer sempre que o associado esteja bem, mas pode acontecer dele ter um imprevisto e não estar. A gente diz lá no Rio, né? Chama pro desenrolo, né? Joga limpo. Fala comigo, fala a verdade, dá o papo chora, aqui, né? mas diz exatamente o que tá, não mente, né? Exatamente. Gastei demais no cartão. Eu acho que vai muito daquela visão de que acho que é uma cultura que tem que ser mudada, de que o banco ele não é o vilão, ele tá ali para te dar um suporte. E quanto mais você cresce, mais o banco automaticamente cresce. Exatamente. É uma troca. Isso aí. Eu queria que vocês dessem uma dica para aquela pessoa que está pensando em abrir uma empresa e ela ainda tem medo de se envolver com o banco. Qual é a dica que vocês dariam? Aí eu gostaria que o Matheus desse uma dica e o Danilo desse outra. Eu acho que começa muito pelo que a gente falou aqui, né? Primeiro que para ser empresário você tem que ter muita coragem hoje. Para ser empresário você tem que ter uma mente diferente. Então acho que essa pessoa já merece um prêmio só por
pensar em empreender. E eu acho que é organização. Acho que o primeiro passo é você ser organizado, é você se planejar bem, você ter em mente certinho tudo que você planeja fazer, como planeja fazer, um plano de ação, né? Eu acho que é o melhor ponto inicial ali, seria um bom plano de ação para iniciar esse negócio se concretizar, né? Aquela sua ideia, aquele seu sonho se tornar uma verdade ali dentro, né? Então acho que esse é o primeiro ponto, seria a minha primeira indicação, e procurar pessoas sérias que queiram te ajudar, que queiram o seu crescimento, que queiram a todo momento estar ali com você para fazer aquilo ali de fato dar certo, né? E se tornar lucrativo, que é o sonho de todo mundo, né? Que seu negócio seja lucrativo, que seu negócio te traga conforto para sua família, que é muito importante, é o que todo mundo aqui pensa, é o que todo mundo deseja. Então acho que todo um planejamento vai te levar até isso, né? E só uma observação para não assustar quem está ouvindo, porque às vezes quando fala planejamento, né, aí você fala assim, nossa, mas eu sei fazer esse negócio? Como que é? Como que eu faço? Cara, vai no básico, é um plano mesmo, qual é o ramo que você quer, como que você quer fazer, é um produto que você quer vender, é um serviço que você quer vender. Sim. Pesquisa ali no Google quanto que custa aquele produto que você busca vender, sabe? E vai no básico, depois você vai aprimorando, depois você senta com o gerente da Sicredi e fala, olha o plano que eu fiz, foi esse aqui, ó, no rabisco de saco de pão, né, que a gente fala, como é que eu melhoro isso? Justamente. Mas não chega de mão vazia, né? Eu acho que é isso. Instituições que podem ajudar, a gente sempre indica o Sebrae, montar um plano de negócio, com um plano de ação, entender qual é o caixa e o investimento. Toda empresa inicialmente ela precisa de um fluxo de caixa para ela se bancar, ela nunca começa com o seu pico de venda, então precisa de caixa. Às vezes eu juntei na minha vida toda 100 mil reais e eu vou montar uma loja e gastei os 100 mil reais. Sim, como é que eu começo agora? O estoque está todo ali, agora eu tenho, só que o mês que vem você já tem imposto para pagar, folha de pagamento, energia, seus custos fixos, aluguéis. Então, assim, o plano de negócio, junto com o Sebrae, por exemplo, né, que é um dos pioneiros aí, um dos maiores, ele vai te dar isso. Então, assim, monta a loja com 80 mil, 20 mil você tem que estar no caixa, porque inicialmente não tem instituição financeira que vai te ajudar. Porque você não tem histórico para trás. Lembra lá atrás das nossas conversas? Você precisa ter um histórico para eu analisar o seu futuro. Não adianta você vir somente com o futuro, sendo que não existe passado, né? Então, assim, é o plano de ação mesmo, um plano de negócio bem estruturado, né? Você vai ser acompanhada por uma pessoa especialista, não é um bicho de 7 cabeças ser feito, né? E após isso, procurar bons parceiros. Com bons parceiros, você, num momento de dificuldade, num momento de crescimento, que a gente não pode falar só em dificuldade, mas existe a dificuldade do crescimento. Sim. Né? Você vendeu tanto, mas parcelou, e aí você precisa repor seu estoque. Então é uma dificuldade do crescimento, né? E a partir daí, num plano muito bem estruturado e com bons parceiros, você vai ter linhas de crédito, você vai saber, ou ter até mesmo um caixa, para lidar com esse crescimento, tá? Eu sempre digo que empreender é uma decisão. Se você tem esse sonho, a gente sempre tenta tá te motivando a você estar abrindo. Você nunca vai fracassar. Se você abrir um negócio e o negócio não der certo, isso nunca vai ser fracasso. Isso sempre vai ser aprendizado, né? E vocês que seguem a gente aqui, vocês já devem ter visto, a gente sempre traz um case de sucesso. A gente já teve aqui a Amanda Bezerra contando a sua história, a gente já teve a Fabíola Frois hoje contando a sua história. A gente traz aqui pessoas para desmitificar um pouquinho sobre imposto, contabilidade. Hoje a gente está trazendo aqui 2 gerentes para te explicar como um banco pode ser parceiro. Então, assim, a gente vai dar as ferramentas para você já ter um norte, né? Quem dera eu tivesse tido uma oportunidade ou um canal que eu pudesse ter todas essas dicas me mostrando um passo a passo de como abrir. Mas, assim, tá no coração, busca uma informação, mas não deixa de correr atrás do seu sonho, porque ninguém vai correr por você. É só você que vai correr.
E cerque-se de pessoas estratégicas, né? As meninas da contabilidade que vieram aqui, foi uma das coisas que eu toquei no assunto. Eu falei, gente, contabilidade não é custo, é investimento. Se você não tiver uma boa por trás, você quebra na primeira esquina. Sim, e com o banco é a mesma coisa. O banco é necessário, quer você queira ou não, quer você goste ou não. Eu acho que você, Danilo, tocou num ponto importante. Não lembrar do banco em momento de crise apenas, né? Não é bem esse o jogo. Pelo contrário, eu preciso crescer, eu estou empreendendo, eu preciso de uma agência bancária por trás para que a gente cresça junto, para que eu tenha uma orientação financeira junto, para que quando eu tenha um plano de ação, de crescimento maior do que minha perna aguenta hoje, ele consiga estar comigo para a gente ir para onde eu quero. Então, eu acho que a gente tem que partir desse princípio de que é necessário. Não eu vou se der, se quiser. Não, é necessário para uma empresa saudável se manter no mercado. Sim, e tenha a sutileza, né, de entender se aquele gerente quer o seu bem ou somente vender um produto. Tá? A gente fala aqui da Sicredi porque não é só porque a gente é colaborador dela, mas é porque está na essência da Sicredi ajudar o seu associado. Tá? Então, assim, a partir do momento que você procura bons parceiros que estão olhando o seu crescimento, tá com o mesmo viés da sua empresa e dos seus objetivos, aí sim, comece a ser mais a velocidade da confiança, né, que a gente fala. Tem um livro sobre isso, velocidade da confiança. Então, a partir do momento que a instituição te dá confiança, você também dá confiança para a instituição. E é o mesmo, vice-versa, né? Então, tenha a sutileza. Se aquele gerente, se aquela instituição realmente quer o bem do seu negócio ou somente o bem dela. Entra a questão de fato da confiança e do caráter, né? Da mesma forma que vocês fazem uma análise do associado, o associado também precisa ter esse olhar mais analítico, de saber se realmente esse cara está querendo o bem da minha empresa ou se ele está precisando só bater umas metas. Exatamente. Tem uma consideração final para passar? Algum recado para quem está nos assistindo? Olha, a gente sempre incentiva o empreendedorismo, né? Mas o empreendedorismo consciente. Seja consciente. Como o Diego falou, toda pessoa que tenha o objetivo de ser empresário um dia, de empreender, busque meios e busque informação. Sem informação hoje nós não vivemos. Hoje qualquer inteligência artificial aí, se você falar para ela, monte um plano de ação, de negócio, X, Y, Z, dá algumas diretrizes, ela já vai te dar alguns insights ali que talvez você nunca pensou. Mas um especialista, uma pessoa que tem todo um estudo e uma bagagem para montar esse plano de negócio com você, vai ser muito mais suscetível ao sucesso do que uma pessoa que eu quero empreender, eu já vou comprar as coisas e já vou para cima. O risco de quebra é muito maior. Eu queria também agradecer vocês pela participação, foi ótimo, né? Acho que é muito legal a gente poder falar um pouco da gente, da instituição, falar do Sicredi, poder dar dica para quem precisa, e a gente se coloca à disposição até para que, olha, não quero abrir uma conta agora, mas eu quero tirar uma dúvida, não tem problema, a gente se coloca à disposição, pode tomar um café com a gente, tem um café bom na agência, tá tudo certo. O café é de graça, vocês não vão pagar juros pelo café. O café tá pago. E aí a gente se coloca à disposição para quem quiser, para quem tiver interesse, para conversar, né? Não vou abrir minha conta agora, mas quero saber como é que vai funcionar, quero saber como vocês funcionam. Estamos de portas abertas, vai ser um prazer receber vocês, né? Todos que quiserem conhecer um pouco mais do Sicredi, e agradecer vocês de novo pelo convite, pela conversa, foi ótimo. Sou eu que agradeço, Matheus, Danilo, agradeço a Sicredi por liberar vocês, sei que vocês são muito ocupados aí. Embaixo na descrição do vídeo vai estar o contato de vocês, então quem quiser entrar em contato com eles para tirar alguma dúvida, vocês atendem a região da Grande Vitória toda, né? Toda. Sim, então o pessoal da Grande Vitória que quer abrir uma conta na Sicredi, quer conhecer o Matheus, quer conhecer o Danilo, quer tomar um café, as redes sociais vão estar aqui embaixo. Obrigado, tá? Convite para jogar aquele pokerzinho tá de pé. Espero que vocês venham. E a mensagem final para o público é a seguinte: o banco pode ser um grande parceiro seu, se você souber como usar ele a seu favor, tá bom? Até o próximo episódio. O próximo episódio vem quente. A gente vai trazer uma pessoa aqui que trabalha com vendas e vai contar uma história incrível. Não tem como vocês não se motivarem. Um abraço.